ele explica que a consequência disso aqui, ele começa falando pelo templo: destrua esse templo, né? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E no capítulo 24, no começo, quando Yahushua disse que o templo vai ser destruído e que não vai ficar uma pedra que não seja derribada, a primeira coisa que os discípulos fazem é o quê? Começa a mostrar a glória do templo para Yahushua. É como se ele dissesse assim: mestre, olha isso aqui, tu tem certeza do que tu está falando? É como se ele dissesse assim, porque ele disse que o templo era muito grande, tinha torres altíssimas. Relata o historiador Flávio Yosef que depois que Tito consegue, eles passaram 3 anos, não foi 4 anos, tentando invadir Jerusalém, e depois que Tito consegue adentrar em Jerusalém, ele olha a altura dos paredões da torre, diz que ele declara assim: verdadeiramente, nas palavras lá que está lá na história, né? Deus lutou do nosso lado. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: não tinha como a gente conseguir entrar aqui se Deus não estivesse do nosso lado. De tamanha glória era aquele templo e as muralhas de Jerusalém, para você ver. Então, quando o Yahushua falou, aqui não vai ficar pedra se o prédio não seja derribada, destruída, os discípulos logo começam: mestre, presta atenção no que está falando. É muita glória, é muito grande. Isso aqui é uma fortaleza. E aí Yahushua começa a declarar as coisas sucessivas que viriam após a destruição do templo. Mas quando eu estudo esse Gálatas, capítulo 3 que nós começamos, e vejo que a promessa foi feita para Yahushua, foi feita a Abraão, para o seu descendente, que Gálatas 3 fala que esse seu descendente está se referindo a Yahushua. Aí você percebe que os israelitas não entenderam nada e foram caminhando sem entender, e por isso foram matando profetas, fazendo um monte de barbaridades. E até esse momento eles continuam sem entender, e vem toda essa destruição, e Yahushua finaliza dizendo assim, em Emanuel 23: pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome de Yahweh. Ou seja, Yahushua diz assim: vocês não entenderam até agora, pois vai acontecer tudo isso, e vocês só voltarão a me ver agora no dia que vocês dizem assim: agora nós entendemos o que aconteceu, o que nós perdemos, o que se passou lá atrás. E aí eles vão, enfim, reconhecer que o Meruscai que eles tanto esperam já veio. E é nessa hora que eu já disse: só vai me ver depois disso. E aí eu percebo que a destruição de Jerusalém, e quando aquele povo é mandado cativo para todas as nações do mundo, e aí você vem para Gálatas e diz assim: agora não existe judeu nem grego. Você sabe o que acontece? De fato, não existe judeu mais na face da terra, nato. Assim, desde a reconstrução do seu estado para cá existe, mas diante da reconstrução do seu estado para lá, não. Por quê? Vamos pegar a Custódia. Que maravilha que ela nos permite ter para examinar as coisas, né? Custódia está lá em Portugal agora. Aí Custódia gera um filho. Esse filho é brasileiro ou português? Português. Porque o que define se uma pessoa é de uma nação é aonde ela nasce. Agora, como ele seria filho de uma brasileira, ele poderia buscar pela dupla nacionalidade, mas ele seria português. Agora nós estamos falando de um filho de Custódia que acabou de sair do Brasil, e nasceu lá, essa criança. Imagine o neto de Custódia que nasce lá, vai ser o quê? Português. E o bisneto, e o tataraneto, e o tataratatara. Agora imagine, 1900 anos depois, um descendente de Custódia lá em Portugal, ele é o quê? Ele é ou não é muito mais português do que brasileiro daqui a 1900 anos? Não é? Então, quando os Yahudim foram espalhados sobre a face da terra, que não existia mais o Estado de Israel, é por isso que você tem judeu no mundo todo hoje, amor. Porque uma vez que o Estado foi destruído e perseguido, eles se espalharam pelo mundo, e aí eles foram nascendo nos países para onde eles foram, e obviamente eles eram cidadãos daquela nação onde eles nascem, mas tradicionalmente eles carregavam suas culturas, passavam de pai para filho, e diziam, por exemplo: meu filho, você nasceu aqui na Alemanha agora no ano de 1800, mas há 1800 anos atrás
nossos pais foram expulsos do nosso país, de forma que nós somos judeu. Agora nós somos judeu alemão, nós somos judeu italiano, nós somos judeu português. E aí você tem judeu sempre associado a outra nação. É por isso que você vê, às vezes, uma pessoa diz assim, é judeu, e o camarada é negro, o camarada é loiro, o camarada é cheio de diferenças do que a gente conhece como judeu. Silvio Santos. Quando você vai para a história, filósofos, sociólogos, cientistas, tudo judeu, porque eram filhos de judeus alemães, de judeus italianos, de judeus espanhóis. E aí você percebe, nessa hora assim, agora não existe nem judeu nem grego. É como se a Rússia dissesse assim, ó, o que vocês entenderam que era para vocês, que era exclusividade de vocês, não era nada disso. Vocês eram a nação da qual descenderia o filho da promessa, aquele do qual, por ele, todos se fariam judeus no mundo todo. Mas já que vocês entenderam isso do ponto de vista espiritual, até do ponto de vista físico, não haverá mais judeu. Não tem, puro não, agora só judeu misturado com um bocado de outras raças mundo afora. E por quê? Porque Yahweh já tinha decidido fazer de todos os povos um só. E aí outro ponto interessante, quando você vai passar uns 137, que você vê aquele choro de Yahweh diz, relatando o que ocorrera lá com o rei Nabucodonosor, que lá na Babilônia eles pediram para eles cantar hinos de louvores a Yahweh. Eles, como nós cantaremos louvores ao nosso rei em terra estranha? Aí você percebe que após a promessa de Yahushua e o cumprimento da sua missão, de que agora, aonde tiver um filho de Yahweh, espiritualmente, ele é um judeu, e no lugar que ele se reúne para adorar é terra santa, é terra de Jerusalém. Se eles entendessem lá naquela época, não, eles poderiam continuar chorando porque a Rússia não tinha vindo ainda. Mas se eles entendessem isso posteriormente, hoje, no dia de hoje, você não precisa mais cantar. Se você for para qualquer outro lugar, como vou adorar a Yahweh em terra estranha? Mesmo que seja um judeu nato que considere Jerusalém como um lugar santíssimo, ele não precisa mais cantar isso, porque o reino de Yahweh já está entre nós. E aí onde nós estiver, aonde colocarmos a ponta dos nossos pés, é santo, é embaixada de Jerusalém. Então você pode cantar, porque você não está em terra estranha. Porque agora, o que faz a terra ser sua é a sua presença onde você for. Você carrega o reino de Yahweh junto com você. E aí ele diz, agora não existe nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem mulher, nem escravo, nem livre. Todo mundo, para Yahweh é Yahudi. Todo mundo é filho da promessa, todo mundo é filho de Yahushua. E a palavra de fato se cumpre no Meruscai. E hoje qualquer um pode adorá-lo em todo e qualquer lugar. E aí você percebe do capítulo 23 ao 24, no qual nós estamos estudando, 3 períodos que Yahushua relata ali. Ele relata o preço que os judeus iriam pagar por ter rejeitado todos os profetas até Yahushua, e posteriormente a Yahushua, que eles iriam matar. Então eles iam pagar um preço por isso. E Yahushua começa a relatar o que iria acontecer. E Yahushua relata o preço que os santos que receberam Yahushua tinham que padecer por amor do seu nome. E Yahushua relata também o que sucederia aos restantes dos santos que ainda viriam lá se juntar àqueles que estavam morrendo, que aí engloba nós. E não sei quem estava aqui sexta-feira, mas eu saí conversando com a irmã pregadora. A irmã pregou uns pregos que segura, viu? Sexta-feira, não foi? Chegou a se ouvir a batida do martelo. Eu saí conversando com o irmão o seguinte: quem estava aqui sexta-feira na sua mãe? Você não? Quem não pegou? Você o quê? A vinha. E o que tem a vinha? O que tem? A mensagem foi o quê? Alguém, se quiser falar, ninguém é obrigado, mas. Acabe queria tomar a vinha de Nabote. E por que Nabote não deu para Acabe? Porque, resumindo o que a irmã apregou de prego,
Resumindo o que a irmã pregou, Nabote não queria entregar porque ia contra a escritura, contra a palavra de algo. Não foi isso, irmão? Foco. Não negocio aquilo que algo me deu. Pronto. E aí nós saímos conversando um detalhe. No final, Nabote morreu? Morreu, não viu? Morreu. E por que ele morreu? Ele morreu porque ele recusou agradar o rei. E aí foi armado na arapuca e ele morreu. E aí nós saímos meditando o seguinte, ó. Você tem aqui no relato de Manial 23 a 24, os Yahudim que morreriam por perseguir a Yahushua, e os Yahudim que morreriam por receber a Yahushua. Sabe qual é a conclusão disso? Que no final todo mundo morre. Tanto os desobedientes como os obedientes. O detalhe está aí. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: tire da sua cabeça a ideia de que só o desobediente morre pela desobediência. O obediente morreu pela obediência também. Tanto Nabote, como Urias, como os apóstolos. E sabe o que a gente conclui disso? Não levante sua mão, vou fazer uma pergunta e você responda no seu último. Você tem medo da morte? O reino de algo não é para quem tem medo da morte. O reino de algo é para quem acredita na vida. E acreditar na vida não é essa vida que nós vivemos. Então você vê muitos crentes: Yahweh vai me proteger, não vai funcionar comigo, eu não sei de onde tiram isso. Porque na história os mais obedientes eram os que mais morriam e morriam horrendamente. E o próprio filho de Yahweh morreu. Um certo homem rico que tinha uma vinha e os lavadores vieram e soube que aquele filho dono da vinha vinha e mataram. A mesma coisa que Nabote. Eles tramaram para matar Yahushua, porque Yahushua também era o dono da vinha. E aí diz aqui: dizem eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavadores, e ao seu tempo tomarão a sua herança. Então fizeram a mesma trama. Já tem, apontando. É bom lembrar que quem fez essa trama foi uma mulher. Isso é para ver o poder de pessoas que as mulheres têm. Não entendi o que ele quis dizer, alguém entendeu? Eu entendi. Precisam usar a mulher ver o Salvador. É porque Jezabel, ela representa a igreja falsa, entendeu? De uma mulher veio a desgraça, de uma mulher veio a condenação do mundo todo. Quer dizer, apesar de começar na mulher, mas em algo disse que veio do homem, né? Porque naquele tempo, talvez Adão ainda poderia inocentar Eva, sei lá, qualquer coisa, porque ela não respondia pela humanidade, sim. Mas ela não se satisfez em ela não responder pela humanidade. Ela foi dizer assim: já que eu não represento a humanidade, vem cá tu também, faz essa desgraça logo para todo mundo. Isso aí fica notável, amados, o poder de persuasão que a mulher tem e a fraqueza do homem de ser tão persuadido. Realmente a mulher é muito persuasiva, mas o homem não é fraqueza. É porque o homem realmente nasceu para apreciar a mulher, entendeu? Mas deixa isso quieto. Vamos parar com isso aí que já está me ofendendo. Eu quis apenas traçar o paralelo, né? Você é todo problemático, só não manda problema para nós aqui dentro. Eu só quis mostrar que Jezabel ali representa a falsa igreja, né? Que é quem arma tudo contra os verdadeiros adoradores. Agora, tirando esse olhar da falsa igreja, se algumas mulheres pegassem pelo menos a lição, não que Jezabel tentou e praticou, mas o ato dela em encorajar o seu esposo, em dar uma boa palavra, em levar ânimo, com certeza muitas coisas seriam Nem tudo está diferentes. perdido, realmente ela tinha alguma coisa boa ali naquela hora. Claro. É mulher. Tinha uma música que meu tio cantava, Ureia, né? Foi lá pro passado. Meu tio Ureia dizia: tem 3 coisas no mundo que o homem não pode fazer: comprar terra embaraçada, fazer negócio sem ver e casar com moça falada, senão ele é corno até morrer.
Mulher. Mas, do mesmo modo que a mulher ruim acaba com o mundo inteiro, como ela já fez, né? Uma mulher sábia, santa, também pode. E a gente vai lá para Abigail. Abigail salvou a sua casa. Abigail, o Ruth salvou a sua descendente, né? Nabal, um insano, um inconsciente, inconsequente, teve aquele ato. E se não for a Abigail, misericórdia. E Maria salvou a humanidade. Pois é. Amados, quando você vem para Manial 24, antes da gente entrar diretamente na nossa lição, o versículo 32 diz assim: portanto, aprendei com a parábola da figueira, quando pois os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, saber que está próximo o verão. E aí ele diz depois, o que ele está dizendo com esse versículo, nos posteriores, é que os sinais do verão seriam perceptíveis, que é todo aquele relato que ele faz. Mas o que me chama a atenção é que ele compara, ele inicia dizendo que quando nós vêssemos a figueira começar a brotar os seus ramos, é sinal de que a vinda de Yahushua estava. E como nós mencionamos no começo, que Yahushua, a partir do momento que ela é atacada, Yahushua, e ela é destruída e Israel morre como Estado, passam-se 1800 e poucos anos sem Israel existir. No ano de 1948, Israel é reconhecido novamente como nação, e todos os Yahudim espalhados no mundo retornam para Yahushua. E aí eu vejo nisso como Yahushua sendo essa figueira, como aquela árvore cortada que envelheceu a raiz e agora ela volta a brotar. E o que Yahushua diz é que quando isso acontecesse, sabei que o verão está próximo, a vinda de Yahushua está próxima. E aí, como nós já vimos destacando em alguns domingos aqui, desde o ano 1940, 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, nós vimos uma sucessão de eventos nunca vistos antes na humanidade. Nunca houve a Primeira Guerra Mundial antes de 1914. Nunca houve a Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial. Nunca houve o Holocausto nesse período. Houve mortes, perseguição, mas o Holocausto não aconteceu. E pandemias, a primeira gripe espanhola, que ela surge lá no final da Primeira Guerra Mundial, ela mata 1818, no final 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, ela atinge 500 milhões de pessoas no mundo e ela mata cerca de 100 milhões. E você sabe o que tem interessante nisso? 500 milhões de pessoas naquela época eram 1/4 da população mundial. Se fosse nos dias de hoje, que nós temos, eu vou arredondar para 8 bilhões, seriam 2 bilhões de pessoas que teriam morrido, fazendo a comparação de 1/4. 2 anos levou. Eu estou achando muito alto, se puder baixar um pouquinho mais. A bateria? A mão? Então você percebe que no último século que nós entramos, que se aproxima, que é um século que se aproxima da virada do milênio. Era a bateria, né? Aleluia. Então o último século que ele seria a virada do milênio, porque o ano de 1900, ou o século de 1900, a partir de 1901, ele já é contado como o ano 2000. Entende? Tipo assim, se já se passaram 1900 anos, em 1901, ele é o ano 1 do milênio do século 20, que é 2000. Quando você chega no ano 1999, você já contou 1999 anos. Quando você chega em 2000, ele zera. Aí 2001 é o primeiro ano do século 21, que termina em 2100. Que se a nossa contagem estivesse certa, nós literalmente estaríamos vivendo no 7º milênio agora. Como a contagem está atrapalhada, né? Tanto que os Yahudim consideram que estamos no ano 1760 alguma coisa, dá 5.700 alguma coisa, dá 300 e poucos para chegar no ano 6.000 na contagem deles. Só que aí, quem garante a gente que até eles sejam certos essa altura do campeonato? Eu sei de uma coisa: os sinais
mostram, como Yahusha preveu, que já está próximo o verão, que já está próximo a chegada de Yahusha. E se nós tomarmos isso como uma verdade, literalmente, eu tenho uma triste notícia para dar para os irmãos: não esperem dias melhores. Não esperem, porque a tendência, pela lógica do cumprimento das profecias, é que piora. Eu conversava também com a irmã sobre sobre o século XIX, na época da Primeira Guerra, Segunda Guerra, Holocausto. Olha, mas foi uma sucessão de horrores e desgraças para a humanidade. Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, final da Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, mata 100 milhões de pessoas. Cerca de 20 anos depois, início da Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Eu conversava com a irmã o seguinte: eu fico imaginando os crentes dessa época. Acho que eles olhavam para o mundo e diziam assim: misericórdia, estamos vivendo o apocalipse. A Yahusha já veio, já deve ter levado alguns, e eu fiquei, não é possível não. Porque se você acha que está ruim hoje, o que esse povo viveu no século passado, não. Se a gente for viver coisa semelhante ou pior, se prepare. E olhe que nós estamos no ano 2020. Se a gente tomar como base o nosso século, daqui até 2100, nós temos 80 anos para fechar esse século. Você já imaginou o tanto de desgraça que pode acontecer nesses 80 anos? Se na virada de um ano para o outro, a gente vê uma infinidade de maldade, de coisas que acontecem no mundo. O ano 2019 nós começamos com um monte de artistas morrendo, até helicóptero caindo, batendo em carreta, carro virando, Boninho do Urubu do Flamengo pegando fogo, matando um bocado de jovens. Foi uma coisa. Eu me lembro que no final do ano 2019 o povo dizia assim: vai logo, 2019, eu não aguento mais, na esperança de entrar um 2020 melhor. Aí entra 2020, com esse coronavírus começa. Então os anos vêm, a cada ano que passa, né, a desgraça vem aumentando, a destruição. Por isso que para a igreja ele abrevia os tempos. Rapaz, e falando esse negócio de abreviar tempo, sabe o que eu estava meditando essa semana? O dia 24 de junho já passou pra gente, não é? Eu não estou dizendo aqui que a palavra se cumpriu nisso aí, literalmente, mas foi uma abreviação de dia. Não, mas aqui foi 2 de julho. É porque no fundo foi mais além. 2 de julho já passou pra gente. Quando chegar, nós já vivemos ele. O feriado ninguém mais vai ter. Aí eu estava analisando, eu falei: isso é uma abreviação de tempo. Agora eu também não vou dizer você que é literalmente, mas já é indício de que as coisas estão sendo abreviadas. Eu estava pensando também, porque eu fiz aniversário esse ano mais cedo. Não é? E sabe o que eu estava pensando? E quando a palavra diz da abreviação do tempo, ele diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, o povo, nenhuma alma salvaria, o povo não suportaria. E essa abreviação ela foi sobre que propósito? Na conversa que abreviou, para o povo suportar, porque a ideia é que a abreviação diminua o contato do pessoal no período em que a curva está crescendo, isso na conversa deles. Logo, você tem um número menor de casos. Quando chegar mesmo o dia do feriado, a curva já estagnou, e esses casos que iriam aumentar posteriormente, eles já reduziram aqui, entende? Então é uma abreviação literalmente para evitar que as dores se aumentem na conversa, porque a gente faz isso. Mas o período de contaminação é agora. Tipo assim, se todo mundo, na ideia deles, né? Eu estou falando aqui do que eles falam. Se todo mundo está trabalhando hoje, e o período maior de contaminação é hoje, então muito mais pessoas pegariam. Agora, se todo mundo trabalha no dia 2, que é onde seria o feriado, mas a curva já estagnou, aí o número de pessoas que vai pegar já é menor, entendeu? A ideia deles é essa. Mas o que você vê é que é realmente uma abreviação com o propósito de minimizar o sofrimento, conforme está escrito. Mesmo assim eu digo, não está se cumprindo literalmente, assim, já passou, já cumpriu, né? Isso que eu estou dizendo, mas é parte do cumprimento. É um referencial. É um referencial. É um referencial. Como tantas vezes o Senhor diz, essa própria destruição de Yahusha, essa tribulação aqui, que já aconteceu também, né, de 70 até Yahusha, tem pessoas que tomam isso aqui como que a palavra já tivesse cumprido. Parte da palavra já cumpriu, fazendo um prenúncio do que viria no futuro. Isso aqui é uma preparação para dizer: olha, veja isso aqui e espere muito pior lá na frente. É o que ele está dizendo. Ele está dando uma amostra, né, de que aquilo que está acontecendo viria novamente. E uma coisa interessante é que nessa lição ele diz assim que tamanho o sofrimento daquela época que nunca houve no passado, nunca haveria no futuro. E aí
quando você vem para o Holocausto, e você analisa o que os Yahudim sofreram no Holocausto, e compara com o que eles sofreram lá nos 70, eu não tenho como dimensionar e dizer que lá em 70 foi pior. Só que Yahushua disse que o que viria, o comentário escrevendo aqui, é um sofrimento que nunca houve e nunca haverá. Então isso deixa bem claro que foi feio, foi doloroso o que os Yahudim sofreram, mas não foi ainda o que Yahushua estava falando. Assim, é parte, mas aqui ele disse que nunca mais haverá, esse sofrimento ainda vai vir. E esse sofrimento é para nós, para aqueles, ou para nós, assim, se a gente não for arrebatado antes do sofrimento máximo, mas haverá uma geração que ainda há de sofrer de uma maneira como nunca se sofreu na história. E você não tem noção do que eles sofreram lá no 70. E o pior que é interessante é que, entre aspas, isso também aconteceu lá. Diz os historiadores que lá eles eram tão. Como é quando pega uma pessoa e fica atormentando? Esqueci a palavra agora. Tortura. Eles eram tão torturados que os perseguidores, de Roma, eles pegavam grãos e enfiavam na uretra dos homens. Imagine, homem, você com seu canalzinho aí. Um caroço de feijão, um caroço de milho sendo empurrado. Para torturar, para eles entregar o inimigo, no caso de Roma, para eles entregar alimento que estava escasso naquela época. No relato histórico tem a afirmativa de uma mulher que disse que ela estava com tanta fome, tão amargurada, tão desolada, que ela olha para o seu filho e não vê mais outra coisa para ela comer senão o seu filho. E ela assa o seu filho, e ela come parte dele, e quando os soldados, os perseguidores chegam, ela mostra o filho e diz assim: tá aí, se vós quereis comer, comei-vos também, porque eu já comi o que eu precisava para me saciar. E aí ela fala umas palavras lá, que diz que os soldados olham, e nem eles aguentam, que provocavam os soldados, nem eles aguentam, de sair de cena e deixar ela desolada, com metade da criança assada e a outra metade era já chegada comida. Mas isso porque eles viveram uma fome, porque Yahushua foi cercada. Roma, eles não chegaram a invadir Yahushua, eles cercaram e começaram a atacar, começaram a limitar a saída e a entrada. Então eles não poderiam sair para prover comida, eles ficaram se virando lá dentro. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, a fome começou a desolar a nação, os próprios irmãos, aí você vê o texto que diz, e traição uns aos outros, etc. Os próprios irmãos roubavam, começou a aumentar o roubo, o assalto, o assassinato, e eles se entregavam para o inimigo para poder se apoderar da comida, foi uma desgraça mesmo sem precedente. Só que o interessante é que esse sofrimento todo, Yahushua profetizou que aconteceria pela rejeição a Yahushua. É um outro ponto que você tem que ter cuidado quando você tenta comparar com a tribulação que Yahushua está prescrevendo para os que recebem a ele, porque há um sofrimento para os que rejeitam e há um sofrimento para os que recebem. E esse sofrimento para esses foram por rejeitar. E o sofrimento nosso, da igreja que vai ser perseguida na grande tribulação, promovida pelo anticristo, ou pelo próprio Cristo, não é nem o anticristo, é o próprio Cristo, que é o anti-Meruscai, o anti-Yahushua, essa será pelos que obedecem a Yahweh. É por isso que às vezes nós falamos aqui, amado, a gente fica tentando se provocar mesmo as suas emoções, para você entender de fato o que nos pode acontecer, porque a igreja parece que não tem noção. Quando você vê, como nós mencionamos aqui, uma pessoa com medo de vir cultuar para não pegar um coronavírus, por exemplo, que aí eu respeito a opinião de cada um, mas você percebe que uma pessoa está com medo de pegar algo que ela pode até ser assintomática, não tem nada, ou ela pode morrer também, claro, mas ela tem medo disso. Imagine se ela for posta no canto e dizer assim: bota o pinto para fora aí que eu vou enfiar um caroço de milho no teu pinto aí para ver se não é um exemplo. Camarada, você vai aguentar o quê? Está se cagando de medo do coronavírus. E os prenúncios agora para o futuro é de que as pessoas pediriam a morte e ela não. E ela fugiria deles, imagine. Então, é muito sério, mano. A gente não tem noção do que é o reino de algo. Por isso que eu comecei dizendo: quem teme a morte, o reino de algo não é para isso. Por isso ele disse: quem ama a sua vida, perderá. Não, eu não quero morrer, não. Me dê sua perna aí, para arrancar uma unha sua aí. Pá. Não, o que? Eu nego. Amor à vida, medo de morrer. Não, eu não vou negar, pode arrancar. Grita, pede aí algo para você não sentir a dor.
que você está disposto a negar, mas não negue. Outra coisa, isso também acontece nos dias atuais pelo nome, como eu já falei também nos dias anteriores, o comunismo, tem até música da década de 80, 90, tem uma música que diz assim: comunismo não sei se o pastor já ouviu, cristianismo sim, o povo alemão derribou de vez os muros de Berlim, cristianismo sim, comunismo não, se estamos no fim, breve chegará nossa redenção. Eram louvores que eram criados da época do comunismo para cá, quando ele estava em crescimento na Alemanha, na União Soviética, onde os crentes eram perseguidos e eles eram confrontados. O pastor postou um vídeo falando sobre isso, de Fidel Castro, foi? Com os cubanos, né, que eles eram provocados a negar Jesus, e se eles negassem, eles ficariam livres da morte. Se eles negassem, eles eram torturados. E aí tem relatos de historiadores também que falam que crianças, adultos, eles eram postos sobre essas condições, e eles respondiam: comunismo não, cristianismo sim, comunismo não, e eles iam à tortura até morrer. Aí por isso que eu digo, essa geração que viveu isso deve olhar e dizer assim: já estamos vivendo o apocalipse, já cumpriu tudo aqui. E a Ufa já veio, esqueceu o mundo, quem ficou, ele não está mais nem aí, por isso que não está esse caos todo. E aí nós olhamos o nosso presente, que a gente pegou um pouco melhor do que o século passado. Aí eu me lembro do que tu falou aqui a semana passada, essa semana, de algum exemplo que alguém deu aqui, tu falou assim: é o último suspiro para morrer, né? Que sempre, antes da morte, tem uma melhora, né? Pode dizer assim. Não, pode dizer assim: não, foi o microfone desligou. Aí acho que ligou, não. Aí a gente falou que o microfone desligava, primeiro ele subia e depois ele ligava. Aí ela falou: é a última melhora para a morte. Então, assim, é outro detalhe que tudo é diferente realmente, né? Às vezes você é uma pessoa doente, tá lá arrasado, de repente você vê a pessoa andando bonzinho, você diz: oxe, ficou bom, aí no dia seguinte a pessoa morre. Então, assim, esse século que nós estamos vivendo pode ser esse século de uma leve aparência de melhora para vir a desgraça final. Porque o que aconteceu no século passado foi. Mas ele diz: quando vires falar de paz, aí então. Realmente, é isso também que está escrito aqui. E tem outro detalhe que a gente não pode esquecer: aqui você está nessa folga toda, como é que diz, né? Mas isso é porque você está no Brasil ainda. Ore por ele, porque na África, por exemplo, que não é um país, é um continente, tem muitos países na África que você não tem liberdade, você não tem nenhuma cadeira para sentar, entendeu? E não tem liberdade de ter a palavra na mão. Na China, na Coreia, em tantos outros países de bandeira vermelha, lá você não tem liberdade para adorar, você adora lá o imperador, os seus governantes, e não a palavra. Nós, na verdade, apesar de tudo, estamos ainda, não sei até quando, num pedaço do céu. É por isso que eu digo que nós estamos no princípio de dores. Porque estamos, sim. Uma nação às vezes não tem perseguição e acha que está tudo bem, mas no princípio não de dores está rolando no mundo todo. É no mundo todo, exatamente. Está acontecendo. Mas na semana passada a irmã falou no versículo 11, no final? 11. A irmã falou no versículo 11 que nós estávamos apenas fazendo uma corrida sobre o que a gente já passou, porque, amado, esse manual 24, se a gente for parar para esmiuçar, a gente vai ficar o ano todo só disso aqui, porque tem muita coisa aqui, amados. E isso aqui aponta para a vida de Augusto, para como nós devemos estar. É um dos capítulos que nós deveríamos, toda a palavra nós devemos dar muita atenção, mas aqui nós devemos desmiuçar mais para tentar entender ao máximo as coisas e santificar nossas vidas. E quando você soma ele com Lucas 21, aí já não foi. É muito sério tudo que está aqui, mas no versículo 10 diz: nessa época muitos ficarão escandalizados e trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Nós mencionamos nesse instante, né? Verso 11: então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Aí nós já falamos que profecia na palavra é o que eu estou fazendo aqui agora. É alguém que vai palestrar, vai abrir a escritura e vai tentar explanar para vocês. E quantos palestrantes de púlpito estão no mundo enganando? A Bíblia hoje se tornou um dos objetos de cânone mais usados no mundo. Não tenho dúvida disso. Porque em todas as igrejas tem alguém que em algum momento vai abrir e vai tentar puxar a escritura para um lado que não tem nada a ver com o que Paulo deixou. Que é: venha, desceu tudo, tome tudo, você não vai morrer, você não vai adoecer, você não vai nada. Sabe? É algo que criaram literalmente para servir ao homem, e não para que o homem se moldasse a ela, para ele servir. Então está totalmente fora do contexto do que algo
preveu. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Outro detalhe: naquela época, só quem profetizava eram os sacerdotes, os escribas, os doutores, ou alguém bem instruído, mas muito bem instruído mesmo. Ainda hoje, lá no Zé diz que quem tem o poder da palavra são os rabinos. E para você se tornar um rabino, você tem que passar por um processo longuíssimo, você não tem ideia. Mas hoje, qualquer pessoa abre a Bíblia e profetiza nesse sentido, nesse contexto. Então, literalmente, se cumpriu. Muitos, numerosos falsos profetas surgiriam e enganarão muitos. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor da maioria se esfriará. Aqui entra um ponto crucial para a nossa geração. Se tem uma coisa presente em todas as igrejas hoje, é a iniquidade. É interessante que ela não está no mundo, ela está dentro da igreja. Porque a iniquidade é o pecado de quem conhece a verdade e se nega a cumpri-la. E não apenas isso, a pessoa se nega a cumprir e ainda se torna um criador de seguidores dela nesse contexto. É aquela pessoa que está fazendo uma coisa que está contra a palavra e ela não se satisfaz em fazer, ela tenta ganhar uns e outros para o que ela crê, para a iniquidade, para fazer algo que a Bíblia está condenando, que a palavra está condenando, sob o argumento de que não era bem assim, os tempos mudaram, nossa geração é outra, e aí distorce. Mas o que foi escrito como regra para se enquadrar no reino, isso não vai mudar. A lei de algo não cabe emendas. Até é tão maravilhoso que ele até diz, não se coloca um pedaço de pano novo em um pano velho, um pedaço de pano velho em um pano novo. Não tem espaço para isso. A palavra de alma ela já tem o seu processo de renovação natural, feito por Yahweh, de maneira que não precise que alguém esteja manipulando essa renovação. É interessante que as escrituras, a partir de Yahusha tem cerca de 2000 anos, mas antes de Yahusha tem quase 4000. Mas ela é tão moderna, tão atual, quando você pega aqui, você vê coisas assim, como o outro dia o pastor estava destacando, a gente vê como esse outdoor um dia, mas lá Yahweh já estava falando, escreve, bota nas entradas da cidade para todo mundo passar e ler. Tecnologia altíssima, moderníssima. E o avião de Isaías? O avião de Isaías? Quem são esses que vêm voando como pomba? Falando do avião. Então, assim, ela não precisa que eu e você queira enquadrá-la na nossa era, porque ela já é moderna e sempre será para quantas gerações vier. Interessante. A cada manhã. Daqui a 100 anos, se o mundo continuar subsistindo, outras pessoas vão falar da gente, da nossa época, vão ver uma época totalmente diferente. Se hoje está assombrosa a tecnologia, daqui a 100 anos, e a pessoa vai estar lendo a palavra e vai estar vendo, olha rapaz, talvez coisa que nós não entendemos hoje, A pessoa vai olhar, rapaz, olha, isso aqui tem a ver com o que nós estamos vivendo aqui. Porque assim, nós estamos entendendo até o limite da nossa compreensão do nosso tempo. E Yahusha falou isso com aquele povo naquele tempo. Ele disse assim, tenho muitas coisas ainda para falar a vós, mas não posso falar porque a vossa geração, o vosso tempo, a vossa evolução não lhes permite compreender. Por isso que às vezes temos a impressão de que estamos entendendo uma coisa que nem os discípulos entenderam, e é verdade. Porque o tempo que passou nos permite compreender coisas hoje que eles não entenderam na época deles. Quando você vê Yahusha falando algumas parábolas, que eles dizem assim, mestre, explica aí essa parábola. Quando a gente lê, a gente já entende automaticamente,